Imagine viajar até o planeta Marte. Não em anos, mas em apenas alguns meses. Durante décadas, cientistas do mundo inteiro acreditaram que uma viagem até Marte levaria muito tempo, exigindo enormes quantidades de combustível e planejamento complexo. Mas recentemente, uma descoberta feita por um cientista brasileiro chamou a atenção de especialistas e entusiastas do espaço ao redor do mundo. Segundo seus cálculos, pode ser possível ir até Marte e voltar em cerca de 7 meses. Isso mesmo. Uma viagem que poderia mudar completamente o futuro da exploração espacial. Mas como isso seria possível? Como alguém conseguiu encontrar um caminho mais rápido pelo espaço? E será que essa rota realmente pode transformar o futuro das viagens espaciais? Hoje, vamos explorar essa descoberta impressionante, entender como ela funciona, e descobrir o que isso pode significar para o futuro da humanidade. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar a forma como enxergamos o espaço. Viajar até Marte nunca foi uma tarefa simples. O planeta vermelho está muito distante da Terra. Dependendo da posição dos planetas, essa distância pode variar bastante. Em média, Marte fica a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra. Para ter uma ideia, essa distância é tão grande que uma nave espacial pode levar entre 6 e 9 meses, apenas para chegar até lá, usando as rotas tradicionais, e voltar leva ainda mais tempo. Por isso, missões espaciais exigem anos de planejamento e bilhões de investimentos. Agências espaciais como a NASA e a ESA já estudam viagens para Marte há décadas. Mas mesmo com toda essa tecnologia, o tempo de viagem continua sendo um grande desafio. Quanto mais tempo uma nave passa no espaço, maiores são os riscos. Entre eles, exposição à radiação espacial, desgaste dos equipamentos, necessidade de mais combustível, maior risco para os astronautas. Por isso, reduzir o tempo de viagem sempre foi um dos maiores objetivos da ciência espacial. E foi exatamente isso que um cientista brasileiro decidiu tentar resolver. O responsável por essa descoberta é o cientista brasileiro Marcelo de Oliveira Souza. Ele é conhecido por seu trabalho com astronomia e divulgação científica, ajudando milhares de pessoas a entender melhor o universo. Durante seus estudos, ele analisava diferentes trajetórias possíveis entre planetas e objetos espaciais. Foi então que percebeu algo curioso. Ao observar o movimento de alguns asteroides, ele notou que certos caminhos naturais pelo espaço poderiam ser usados como uma espécie de atalho. Esses caminhos não são visíveis como estradas, mas existem por causa da gravidade. A gravidade dos planetas, do Sol e até de asteroides pode influenciar o trajeto de uma nave espacial. Se usada corretamente, essa força pode ajudar uma nave a economizar combustível e viajar mais rápido. Mas encontrar esses caminhos exige cálculos extremamente complexos. E foi exatamente isso que ele fez. A grande ideia dessa nova rota envolve o uso de um asteroide como referência. Mas não se trata de pousar no asteroide. Na verdade, a nave usaria a gravidade e a posição desse objeto como parte do caminho. Esse método é parecido com algo que já foi usado em missões espaciais anteriores, chamado de assistência gravitacional. Esse recurso permite que uma nave aproveite a força gravitacional de um objeto para ganhar velocidade. Agências como a NASA. Mas a diferença aqui é que a rota calculada pode permitir uma viagem mais eficiente, com menor gasto de energia. Segundo os cálculos, essa trajetória poderia permitir que uma missão completa, ida e volta, acontecesse em cerca de 7 meses. Isso é algo que chamou a atenção de muitos especialistas, porque reduzir o tempo de viagem pode mudar completamente o futuro das missões espaciais. Mas afinal, como um asteroide pode ajudar uma nave a viajar mais rápido pelo espaço? Para entender isso, precisamos imaginar o espaço como um grande campo de forças invisíveis. Cada planeta, cada lua, e até mesmo pequenos corpos espaciais exercem influência gravitacional. Essas forças criam trajetórias naturais que podem ser aproveitadas por naves espaciais.
É como se existissem correntes invisíveis no espaço, que podem empurrar uma nave na direção certa, sem gastar tanto combustível. O que o cientista brasileiro fez foi analisar cuidadosamente o movimento de um asteroide específico. Ao observar sua órbita, ele percebeu que, em determinados momentos, esse objeto poderia servir como um ponto estratégico no caminho entre a Terra e Marte, mas não significa que a nave iria pousar nesse asteroide. Na verdade, ela apenas passaria por uma região próxima, usando a força gravitacional daquele ponto para ajustar sua trajetória. Isso permite que a nave economize energia, ganhe velocidade e siga um caminho mais eficiente até Marte. Esse tipo de planejamento exige cálculos extremamente detalhados. Cada segundo conta, cada posição no espaço faz diferença, e qualquer erro poderia fazer a nave se afastar completamente do destino. Por isso, essa descoberta chamou tanta atenção do Sol e do espaço profundo. Essas partículas podem causar danos ao corpo humano, principalmente em viagens muito longas. Além disso, existe o desgaste natural dos equipamentos. Uma missão longa exige mais combustível, mais alimentos, mais oxigênio, mais sistemas de suporte. Tudo isso aumenta o custo e a complexidade da missão. Por isso, cada dia a menos no espaço representa um grande avanço. Se uma missão puder ser realizada em menos tempo, os riscos diminuem e as chances de sucesso aumentam. Essa é uma das razões pelas quais essa nova rota chamou tanta atenção. Ela não representa apenas economia, mas também mais segurança. Se essa rota for realmente utilizada no futuro, as consequências podem ser enormes. Viagens mais rápidas podem permitir que mais missões sejam realizadas. Isso significa mais pesquisas, mais descobertas, mais oportunidades de explorar o planeta Marte. Organizações espaciais ao redor do mundo, como a NASA, e empresas privadas como a SpaceX, já demonstraram interesse em enviar humanos para Marte. O objetivo é transformar o planeta vermelho em um local que possa ser explorado com frequência. Mas isso só será possível se as viagens forem eficientes. E é justamente aí que descobertas como essa se tornam tão importantes. Elas ajudam a tornar aquilo que parecia impossível cada vez mais próximo da realidade. Desde a antiguidade, Marte sempre chamou a atenção da humanidade. Seu brilho avermelhado no céu noturno despertou curiosidade em civilizações antigas. Hoje, sabemos que Marte é um planeta rochoso, com montanhas gigantes, vales profundos e vestígios que indicam que, no passado, pode ter existido água em sua superfície. Missões robóticas já exploraram o planeta. Rovers enviados ao solo marciano coletaram dados importantes, revelando informações sobre o clima, o solo e a história do planeta. Mas ainda existe uma pergunta que continua intrigando os cientistas. Será que Marte já teve vida? Essa é uma das maiores motivações para enviar humanos até lá. Astronautas poderiam realizar pesquisas muito mais detalhadas do que robôs. Poderiam coletar amostras, analisar rochas e explorar áreas que ainda permanecem desconhecidas. Representa um passo gigantesco para o futuro, mas mesmo que consigamos chegar a Marte mais rápido, ainda existe um grande desafio: sobreviver lá. Marte é um planeta extremamente diferente da Terra. Sua atmosfera é muito fina, quase não existe oxigênio respirável, e as temperaturas podem cair a níveis extremamente baixos. Durante a noite, a temperatura pode chegar a menos 60 graus Celsius em algumas regiões. Além disso, não há rios, nem mares como os da Terra. Mas isso não significa que seja impossível viver lá. Cientistas acreditam que, no futuro, será possível construir bases protegidas na superfície marciana. Essas bases poderiam ser feitas com materiais especiais, capazes de proteger os astronautas contra radiação e temperaturas extremas. Alguns projetos também estudam a possibilidade de cultivar alimentos dentro de estufas protegidas. Isso permitiria que astronautas produzissem vegetais, frutas, alimentos básicos, tudo isso dentro de ambientes controlados. Empresas como a SpaceX já anunciaram planos para desenvolver tecnologias que permitam levar humanos até Marte. O objetivo é transformar o planeta vermelho em um local explorável por missões humanas.
Mas isso só será possível se as viagens forem eficientes. E é justamente aí que descobertas como essa se tornam tão importantes. Elas ajudam a tornar aquilo que parecia impossível cada vez mais próximo da realidade. Desde a antiguidade, Marte sempre chamou a atenção da humanidade. Seu brilho avermelhado no céu noturno despertou curiosidade em civilizações antigas. Hoje, sabemos que Marte é um planeta rochoso, com montanhas gigantes, vales profundos e vestígios que indicam que, no passado, pode ter existido água em sua superfície. Missões robóticas já exploraram o planeta. Rovers enviados ao solo marciano coletaram dados importantes, revelando informações sobre o clima, o solo e a história do planeta. Mas ainda existe uma pergunta que continua intrigando os cientistas. Será que Marte já teve vida? Essa é uma das maiores motivações para enviar humanos até lá. Astronautas poderiam realizar pesquisas muito mais detalhadas do que robôs. Poderiam coletar amostras, analisar rochas e explorar áreas que ainda permanecem desconhecidas. Por isso, cada avanço tecnológico que aproxima a humanidade de Marte representa um passo gigantesco para o futuro. Mas mesmo que consigamos chegar a Marte mais rápido, ainda existe um grande desafio: sobreviver lá. Marte é um planeta extremamente diferente da Terra. Sua atmosfera é muito fina, quase não existe oxigênio respirável, e as temperaturas podem cair a níveis extremamente baixos. Durante a noite, a temperatura pode chegar a menos 60 graus Celsius em algumas regiões. Além disso, não há rios, nem mares como os da Terra. Mas isso não significa que seja impossível viver lá. Cientistas acreditam que, no futuro, será possível construir bases protegidas na superfície marciana. Essas bases poderiam ser feitas com materiais especiais, capazes de proteger os astronautas contra radiação e temperaturas extremas. Alguns projetos também estudam a possibilidade de cultivar alimentos dentro de estufas protegidas. Isso permitiria que astronautas produzissem vegetais, frutas, alimentos básicos, tudo isso dentro de ambientes controlados. Empresas como a SpaceX já anunciaram planos para desenvolver tecnologias que permitam levar humanos até Marte. O objetivo é transformar o planeta vermelho em um local explorável por missões humanas. Mas tudo isso depende de um fator essencial: viagens rápidas e eficientes. E é exatamente por isso que descobertas como essa nova rota são tão importantes. O futuro das viagens espaciais pode estar mais próximo do que imaginamos. Durante muitos anos, ir até Marte parecia algo distante, quase impossível. Mas hoje, a tecnologia avança em uma velocidade impressionante. Novos foguetes, novos materiais e novas ideias estão sendo desenvolvidos todos os dias. Organizações como a NASA continuam estudando formas de tornar viagens espaciais mais seguras. Ao mesmo tempo, empresas privadas investem bilhões em tecnologias inovadoras. Mas um dos elementos mais importantes continua sendo o conhecimento científico. Cada cálculo, cada descoberta, cada nova rota representa um avanço que pode mudar o destino da humanidade. Se uma viagem até Marte puder ser feita em menos tempo, isso abre portas para novas possibilidades. Por exemplo, missões mais frequentes, exploração mais detalhada, novas descobertas científicas e talvez, um dia, a construção das primeiras colônias humanas fora da Terra. Tudo isso começa com uma ideia, e foi exatamente isso que aconteceu quando um cientista brasileiro decidiu estudar novas trajetórias pelo espaço. A descoberta dessa nova rota até Marte mostra que a ciência continua avançando, mesmo quando os desafios parecem impossíveis. Um único cálculo, uma nova ideia, ou uma nova forma de olhar para o universo pode mudar completamente o futuro. Talvez, em um futuro não muito distante, viagens até Marte deixem de ser apenas um sonho e se tornem parte da realidade. E quem sabe, as primeiras pessoas a pisar em Marte utilizem trajetórias que começaram com estudos feitos aqui, na Terra. Essa descoberta não representa apenas uma nova rota. Ela representa uma nova esperança, um novo caminho e uma nova forma de explorar o universo. O espaço continua cheio de mistérios, e cada descoberta
nos aproxima um pouco mais das respostas, se você gosta de mistérios, descobertas científicas e curiosidades sobre o universo. Se inscreva no canal Explorando e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui sempre existe algo novo esperando para ser descoberto. Houston now controlling, Atlantis on its way. Atlantis on its way, all 3 engines now throttling down as the vehicle passes through the area of maximum dynamic pressure. Atlantis, Houston, no action on the MPS H2 out P.